Aqui tem a turma do Glória a Deus? É? Tem a turma do Aleluia aqui? Agora deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu estou em casa mesmo, que o pastor entregou a chave para mim. Eu quero só saber se nós somos parecidos. Tem alguém aqui nesse ambiente que fala sozinho? Olha aí para trás, pastor. Tem alguém que fala sozinho? Tá bom, ótimo. Quero saber também, tem alguém aqui ansioso? Ansioso? Também sou. Tem alguém aqui que já errou ou fracassou em alguma coisa? Então, meus amigos, eu tenho notícia boa para vocês. Nós somos todos iguais. Agora eu entendo aquele texto da Bíblia que fala a imagem e a semelhança. Nós somos todos iguais. Malaquias aqui, talvez dentro dessa igreja, eu fui um dos que mais errei, que mais fracassei. E hoje eu quero ter um bate-papo com vocês. E eu separei uma palavra que Deus tocou no meu coração, de um cara que eu estou estudando sobre ele, e considero ele um dos melhores vendedores do mundo. Eu quero falar sobre o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Aí você vem falar para mim, o que tem esse homem a ver com vendas? E por estudar ele, pastor, eu estou aprendendo com o apóstolo Paulo, que um dia ele foi Saulo, né? E eu me identifiquei com ele, porque um dia eu também fui Saulo. Um dia eu não gostava de ir na igreja, ao menos gostava de pastor. E hoje, onde eu estou? Eu tive ontem na Assembleia de Deus ministrando, ontem em Ribeirão Preto ministrando. E eu separei essa palavra para falar para vocês, porque eu vi que o apóstolo Paulo era um vendedor. Primeiro, ele não gostava do produto enquanto Saulo, perseguia quem usava o produto. Depois se tornou o maior vendedor do produto. Você viu que, ou seja, eu sou vendedor, não sou coach, não sou youtuber, TikTok. Eu tenho orgulho de bater no peito e falar assim, ó, eu tenho orgulho de ser vendedor. Eu sou que nem o Léo Tintas. E talvez muito parecido com qualquer um que está aqui, qualquer irmão nosso que está aqui. A venda está na minha veia. Eu descobri que se eu cortar aqui não sai sangue, pastor, sai pedido. Sou apaixonado por venda. Apaixonado por venda. E eu comecei a estudar a Bíblia, e vi o apóstolo Paulo, um cara com características iguais à nossa. Vendedor. Tem as características aí do Paulo? Primeiro, o Paulo, ele tinha confiança naquilo que ele fazia. Liderança, adaptação. Tem um texto, tem uma passagem da Bíblia que eu sou apaixonado. Quando chegam para Paulo e perguntam, ei, qual o seu Deus? O apóstolo Paulo deu uma de vendedor. Opa, não se esquivou, falou, opa, aquele lá. Não se comprometeu, é o do desconhecido, meu Deus. Ou seja, ele se adaptava às situações. O que o vendedor faz? Peraí, não tem esse aqui, mas tem esse aqui. Então eu fui aprender com o apóstolo Paulo isso. Resiliência, paixão. E hoje eu quero falar um pouco sobre ele, mas ao mesmo tempo contar a história de quem um dia foi Saulo. E hoje aprendi com o significado do meu nome, que eu não posso me calar. Eu tenho que usar o significado do meu nome, Malaquias, mensageiro das boas novas. Então é por isso que eu estou aqui, honrando a vida desses 3 líderes, que vêm aqui, e vocês, e eu vou entregar hoje tudo, exatamente tudo, que eu aprendi nesses meus 50 anos, sobre vendas. Porque o objetivo desse culto, é a gente sair daqui de uma forma diferente como a gente entrou.
Nós vamos entregar a palavra, mas ao mesmo tempo eu quero entregar algumas chaves que vocês vão ver que eu tenho muito em comum com o Léo Tintas, com algumas pessoas que estão aqui. É a paixão pela venda. E o que me fez me tornar o que muitos me chamam, um dos melhores vendedores do mundo, assim como Paulo. Paulo, todos sabem, nós estamos aqui nessa igreja por causa de Paulo. Paulo foi o maior plantador de igrejas. Paulo literalmente deu a vida pela igreja. E Paulo nos ensinou que a vida dele era servir quem? Jesus. Tem legendário aqui? A serviço de quem? A serviço de quem? É sobre isso. Nós temos claro que nós viemos à vida para servir a Jesus. Posso ouvir um amém aí? Eu concordo também. Então vamos lá. Antes de falar, e vocês vão ver que eu vou falando sobre o apóstolo Paulo, eu quero contar a história do Saulo Malaquias. Quero contar a história da minha primeira venda. A minha primeira venda, ela começou quando eu era office boy. Todo mundo sabe o que um office boy faz, né? O office boy, ele trabalha entregando documento ou indo no banco. E uma vez eu estava na igreja e meu pai fala, um serviço de office boy. E eu fui lá. Quando eu chego lá, eu vou vestido como eu ia na igreja, de terno e sapato. E os office boys tudo de tênis e gravata, tênis e boné. Orelhudo, né? Esse sou eu. Aí eu fiz a minha primeira venda, porque a maneira como eu estava vestido fez toda a diferença no que eu queria. Eu quero que vocês gravem bem a palavra vendas. Vendas. E esse nosso bate-papo vai ser em cima dessa palavra. E eu quero que vocês olhem a partir de hoje essa palavra vendas de uma forma como vocês nunca viram. Ok? Então eu vou pedir para vocês, repitam comigo, vendas. O que é a palavra que Deus me deu? E eu decifrei essa palavra, e eu vi que eu aplicava essa metodologia em tudo na minha vida. A venda, ela começa com o V. V de vi. Então, V de visão. A segunda palavra eu coloquei como o que o pastor falou na oração? Estratégia. Não à toa que está no meio N. Qual que é a palavra? Não. O D eu decifrei em 3: determinação, direcionamento e Deus. O A, atitude, para daí ter o quê? Sucesso. Agora, se vocês aplicarem essa metodologia, e se vocês notarem o sucesso que vocês já têm, ou já tiveram, e buscam ter, tudo começa com a visão. Então, eu quero que vocês tenham claro qual a visão da empresa, do que vocês querem hoje, como ela vai ser, aonde ela vai ser, quanto ela vai faturar, para quem você vai vender. Essa é a visão. Tudo começa com a visão. Aí você vai ter que montar a estratégia, vai ter que entender que o não faz parte do processo, vai ter que ser determinado, que nem o Léo, determinado, direcionado, pedindo Deus, mas também vai ter que ter atitude, para daí ter sucesso. Eu moro lá no Alphaville, eu estou em casa aqui, né? Estou em casa. Lá no Alphaville tem uma moda assim que é muito legal. Lá você define o cara de sucesso assim: os calça curta,
com a Porsche. E os caras chegam e falam assim: arrasta para cima e fica milionário. Eu tenho um segredo para você ficar milionário. Deixa eu contar uma coisa. Não tem segredo. Não tem segredo. Mas tem metodologia. Eu sou uma pessoa às vezes não grata lá no Alphaville, porque eu desço o pau nesses milagrosos. Quem faz milagre? Só. Mas a gente abre a internet, você arrasta para cima, sem trabalhar, fica milionário. E você vê pessoas ensinando talvez aquilo que elas nunca fizeram. E eu vim aqui hoje para mostrar para vocês que vocês são muito parecidos comigo. E eu vou dizer uma coisa a mais. Talvez muitos de vocês são muito melhores do que eu. Muito melhores. Eu vou fazer uma pergunta. Quem tem segundo grau aí, levanta a mão. Eu não levantei porque eu não tenho. Quem fala inglês aí, levanta a mão. Eu não falo inglês. Eu na minha família, pastor, na minha família eu fui o que mais estudei. A quinta série eu fiz 2 vezes. A 7ª, meu Deus do céu, começou a dividir número ímpar e com a ali foi o boi com as cordas. Eu só passava em conselho de classe, porque eu era vendedor, né? Me dava bem com as pessoas. Vocês viram por que eu entrei pelo meio cumprimentando as pessoas? Primeira dica: você quer vender algo? Ame pessoas. Ame pessoas. As pessoas hoje, a gente vê especialistas em pessoas que não gostam de pessoas. A gente vê as pessoas se colocando num super-herói, mas o que na verdade o que vale é que nós somos todos iguais. Nós somos o mesmo nível. Quando eu falo no mesmo nível, é o mesmo nível. Eu não sou melhor que você. Quando Deus falou que fomos feitos à imagem e à semelhança, quer dizer que nós somos irmãos e somos iguais. Iguais. É sobre isso. Então, eu preciso que você saia daqui entendendo que nem tudo que a gente vê na internet funciona, mas o que a gente vê nas escrituras, aí sim tem resultado. Como faz um homem que não gostava do produto se tornar o maior vendedor do produto? Vocês têm noção que o apóstolo Paulo, quantos nãos ele recebeu? Talvez os nãos foram em formas de chicotada, mas ele nunca desistiu. E lembre-se, toda vez que vocês entrarem por aquela porta, a nossa primeira missão é agradecer a Jesus, mas a gente nunca deve esquecer o que esse homem fez. Porque quando vamos na igreja, quando estamos na igreja, nós estamos, de certa forma, honrando a vida de um homem que literalmente deu a vida pelo ministério. Então eu quero que vocês vejam o apóstolo Paulo como um vendedor. E os resultados deles demonstram, sendo o homem que mais escreveu, mais plantou igreja. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para dar para vocês hoje é essa. Vocês têm um potencial gigantesco. Talvez uns mais jovens, né? Começando agora. Cara, esse brilho no olhar, você não pode desistir. Vou te mostrar esse jovem que eu mostro ali, orelhudo. Fui você. A tua orelha é bem mais bonita que a minha. Você é bem mais bonito que eu. Mas eu sempre tive claro qual era a visão. No mundo de hoje as pessoas falam metas. Como é seu nome? Kennedy. Nome forte, hein? Nome de presidente. É isso. Kennedy. Kennedy,
A minha primeira visão, tudo começa no V de visão. A minha primeira visão era office boy. Eu queria, tocou o telefone e tinha uma missão. Primeiro ir no banco, e a segunda era pegar a assinatura do governador. Opa, Kennedy, eu falei, eu quero conhecer o governador. Mas um office boy, conhecer o governador, você deve imaginar, a palavra que vem na cabeça de muitos é impossível. Mas eu queria conhecer. Por eu estar bem arrumado, você lembra que eu te falei? Eu vou na diretoria, o diretor passa na minha frente, olha para a secretária, mas eu pedi 2 office boys, só tem um aí. Todos estavam vestidos de office boy, menos eu. Aí ele olha para mim e fala, manda o mais arrumadinho lá. E eu fui. Ou seja, a minha meta não era conhecer o governador, a maneira como eu me vesti fez toda a diferença. Ou seja, eu estava me vendendo. Como que você está indo trabalhar? Como você está indo trabalhar? Como você está indo trabalhar? Às vezes você pensa que é tão bobo, mas às vezes a maneira como a gente está define o nosso futuro. E daí eu chego feliz da vida e vou com o papel pegar a assinatura do governador. E na minha cabeça, isso eu nunca esqueço, como se fosse hoje. Eu tinha certeza que ia conhecer o governador. E eu saio, pego um ônibus. Tem alguém de Curitiba aí? Curitiba? Ah, o Homem-Aranha de Curitiba? Príncipe. Hein? Eu chego, vou lá. Você lembra que eu falei do não? Eu chego, pego o papel, paro na portaria, era próximo da hora do almoço. Eu ia na casa dele. O porteiro olha para mim, por eu estar bem arrumadinho, deixa eu entrar. Ou seja, superei o primeiro não. Ele olha para mim e falou assim, e daí, menino? Eu falei assim, tudo bem, eu vim pegar a assinatura de José Richa. Ele olha para mim e fala, só um pouquinho, o segurança vai descer. Eu falei assim, não, eu tenho que subir. E por eu estar bem arrumado e ser confiante como o apóstolo Paulo, ele falou assim, então sobe, é no último andar. Fui subindo, subindo, subindo. Quando eu chego lá, abro a porta. Quando abre a porta, quem que está lá? Não. Porque assim, às vezes a gente pensa que a bênção está na próxima porta. Daí, ele olha para mim, o segurança, e fala, menino, me dá o documento aqui. Eu pego e abraço o documento. Não. Porque se eu entrego para ele, qual a chance de eu ver o governador? Nem ver, eu ia ver. Aí eu pego o documento. Não. Eu olho assim no fundo. Olho lá no fundo, um cara de quase 2 metros, José Richa. Aí eu vou com aquela segurança do menino de 17 anos. Quem lembra da primeira venda que a gente fez? Às vezes a gente gaguejou. Eu vou lá, aperto a mão dele, ele olha de cima para baixo, eu olho assim. Ele olha, ei menino, opa, eu tudo. Aí ele olha para mim, assim, ei, menino, você já almoçou? Cara, eu fui educado, pastor, na sua igreja. Eu olhei para ele e falei assim, não. Aí ele olha para mim, então antes de pegar a assinatura, você vai almoçar. Ou seja, qual que era a minha meta? Qual que era a minha visão? Conhecer o governador. Eu estava almoçando. Isso é uma sacanagem que eles fizeram. Eu estava almoçando o governador. Você consegue imaginar? Se tinha FaceTime, tinha live. Eu tinha feito assim, estou aqui com o governador José Richa. Tinha pego o celular do Léo Tintas, meu Deus. Hoje, toda vez que eu encontro o pastor, o Ira, o Léo, eu pego, estou aqui com o Léo Tintas, estou aqui com o Ira, estou aqui com o pastorzão. A gente quer mostrar aquilo que a gente conquistou. Mas na minha época não tinha isso. E eu chego no escritório, todos office boy, eu, eita alegria! Conheci o governador, almocei com ele, pastor. Sabe que os caras riram da minha cara? Riram. Uma coisa que eu aprendi: muita gente vai duvidar daquilo que você faz, até você mostrar o resultado. Meus irmãos,
Tem uma pessoa lá em cima que vê nossos resultados todos os dias. Tem uma pessoa lá em cima que ele está numa live 24 horas com nós. E é Ele que nós temos que agradar. E aí, a partir desse momento, a partir dessa história, eu vou poder provar para vocês o que eu fiz. Vamos combinar uma coisa? Para mim poder voltar aqui, ou até ir lá no CRI Sorocaba. Vendedor não perde oportunidade, né? Essa é a minha missão. Se tiver bom, eu prometo para vocês, vai melhorar. A gente faz assim, ó. Se eu falar, acabou, vocês fazem, vamos combinar? Me ajudem a vender, vamos lá. Meus amigos, meus irmãos abençoados aqui de Salto, acabou. Ouviu? Ouviu? Quer ver? Suas ovelhas. Acabou. Tá bom, eu continuo, viu? Me vendi. Meus amigos, o que eu quero mostrar para vocês é isso. A partir desse momento, tudo eu vou poder provar. Então, sejam bem-vindos à palestra Apóstolo Paulo, o melhor vendedor do mundo. Toda honra e glória a Deus. Uma ação. Meus amigos, voltando ali, esse lado da minha história você não sabe. O Léo não sabe. Você vê que tudo é Deus, né? A gente vem na igreja, tudo é Deus. Fui na igreja, meu pai chega para mim e fala: filho, tem uma pessoa, um irmão, que precisa um menino para trabalhar numa corretora de cereais. Cara, eu já imaginei uma fazenda. Isso que é bom a gente sonhar. Eu já imaginei uma fazenda enorme. Falei assim, pá, uma fazenda. Aí beleza. Sabe o que eu falei que eu sou ansioso? Eles marcam a entrevista de emprego às 9h30 da manhã. Cheguei lá às 7h30. 7h30. Primeiro emprego. Pois eu entendi porque às 9h30. Quem que aqui é da época que o telefone das 8 às 9 tinha 80% de desconto? Levanta a mão. Velho. Só tem um velho aí? 2 velho? Você não vale. 3 velho. Se lembra? Hoje a gente vê a juventude, vamos vender. Hoje, WhatsApp limitado, tudo você fica fácil. Mas na minha época não era. Para você falar com o cliente, tinha os horários. E a minha patroa na época era mão de vaca, por isso que ela marcou às 9h30. E daí, Solange arnizou. Mão de vaca. E daí o que ela fazia? Das 8 às 9, ela pau, vendendo. Cara, e eu cheguei naquela confusão, aquela mesa, só vendedores. E eu comecei a escutar uns barulhos de telefone, cara. Comecei a escutar os barulhos de telefone. Cara, aí fiquei louco. Ali eu falei, rapaz, eu quero ser isso. Eu quero ser vendedor. Eu escutei uma palavra que mudou a minha vida. Tá fechado, né? Deus, tá fechado. Passa o contrato. Meu Deus, isso aí depende da pessoa que fala. Às vezes é melhor ouvir tá fechado do que eu te amo de algumas pessoas ultimamente. Verdade, o cara chega e ó, eu te amo, beija, vira um Judas. Verdade. Mas daí quando você escuta a palavra, o Léo, quando chega os pedidos de tinta lá, o Ira, quando chega os ferros, tá lá, tá fechado o negócio. Ah, pai, o cara chega a mexer assim. Cara, eu falei, cara, eu quero ser isso. Porque eu vi o vendedor, o cara, super-herói da vida real. Eu quero ser isso. E ali a minha visão ficou clara. E eu vou ser vendedor. Vou resumir a história para vocês. Começo a vender. Começo a atender. Uma coisa que eu aprendi. Tem aqui, alguém consegue para mim uma água, um copo d'água? Alguém consegue para mim um copo d'água? Vamos lá, quero ver.
Alguém consegue um copo d'água para mim? Vamos lá. O que eu aprendi na vida, amigos? Eu aprendi uma coisa muito importante. Eu aprendi que vender é servir as pessoas. Vender é servir. E quando você serve alguém, você cria um vínculo com essa pessoa. Opa, como é seu nome? Micael. Senta aqui. Mica, posso chamar de Mica? É meu apelido. É? Ô, Mica, querido. Mica, obrigado por você ter ido corrido ali, trazer água para mim. Eu tinha água aqui. Mas por que eu pedi fazer isso? Eu quero que você entenda a essência da venda. A venda é isso que você fez para mim. Eu estou com sede, preciso de água. Você veio e me Trouxe água. me serviu. Serviu. Te servi. Me serviu. Toma essa água para você. Dá uma salva de palmas para mim. Irmão, é sobre isso. Fique atento ao que as pessoas falam. Fique atento. Preste atenção no que as pessoas falam. Porque a gente sabe, os nossos pastores aqui, a pessoa entra dentro de uma igreja, ela quer escutar o quê? A palavra. Ela quer sair assim. Quando a gente entende o que o nosso cliente quer, no caso, eu sou o cliente. Ele veio e me serviu. Ele foi, correu e trouxe água. É simples assim. Será que estamos servindo os nossos clientes? Ou queremos nós empurrar? Não, toma uma coca aqui. Cara, eu pedi uma água. E ele me trouxe o quê? Água. Vender é isso. É tão simples. Só que a gente está esquecendo isso pelo mundo digitalizado. Tem uma frase que eu escrevi uma vez, e eu quero que vocês entendam uma coisa. Quanto mais digital o mundo for, mais humanos precisamos ser. Meus irmãos, nada vai substituir a gente. Nada vai substituir a pessoa. Como é seu nome? Levanta. Rafa, tudo bem? Prazer te conhecer. Você é da onde? Vinhedo. Vinhedo, eu tenho amigos que moram lá. O Agra, o Hananiel, moram lá. Tudo bem? É? Ah, você é pastor lá da Lagoinha Vinhedo? Dá um oi para o pessoal lá. Tudo bem? Olha aqui, ó. Dá uma salva de palmas nosso pastor aí. Eu conheço pastor, só não olhar. Pastor, muitas vezes o mundo está tão digital que as pessoas estão esquecendo de ter esse contato. Me permite te dar um abraço? Me dá um abraço. Olhem a cara dele, ó. Isso. A gente tem que ser humano. Por que as pessoas se conectam com o Léo? Por que as pessoas se conectam? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Prazer é meu. Prazer é meu. Uma honra ter você aqui. Meus irmãos, é sobre isso. As pessoas estão esquecendo de serem humanas. Tocarem, dar um abraço. É bom te ver aqui. É isso. É legal o digital? É. Mas nada vai superar um abraço. Nada vai superar de você vir na sua igreja, encontrar o pastor, receber, ô pastorzão. É isso. E as pessoas estão esquecendo isso. O que o apóstolo Paulo fez? Ele foi atrás de pessoas. Mas irmãos, voltando lá, eu fiz vendas, eu fiz a minha primeira venda, e eu não me esqueço até hoje, eu vendi feijão preto. Feijão preto, a paixão nossa. Quem gosta de feijão preto aí? Bom, né? Num sábado, né? Você comer uma feijoada e dormir. Rapaz, alguém mais já fez esse? Não é pecado, né, pastor? Comer uma feijoada e dormir não é pecado, né? Viu? Escutou a autoridade máxima aqui da igreja. É bom demais, não é? E o barulhinho de chuva. Rapaz, aí parece que é Deus falando para você, meu filho. Parece que balança na cama assim, alegria. Irmãos, fui trabalhar com feijão preto. Rapaz,
Rapaz, esse aí foi muito bom. E daí eu vendi feijão preto e eu nunca esqueci isso. Vocês jovens, Kennedy, nunca esqueça a tua primeira venda. Até hoje, 50 anos se passaram. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu fecho o olho e o cliente falou assim: está fechado, manda uma carreta. Eu me lembro até hoje. E às vezes eu me emociono, porque é muito bom. E eu nunca perdi essa paixão. Não é sobre... Hoje eu vejo os caras, e o Léo fala muito sobre isso. Eu vejo os caras estão perdendo a noção. O Léo é um vendedor raiz. O Léo, você nunca vai ver no Instagram dele assim: olha, vendi 10 carretas para aquele cara, olha quanto que eu vou ganhar. Meu Deus do céu. Nunca. Você vai ver a vibração do Léo de vender uma latinha com a mesma sensação de vender uma carreta. É isso que faz ele ser o que ele é. Apóstolo Paulo ia atrás de uma vida. Uma vida. E é isso que a gente tem que fazer. Amigos, eu quero que vocês olhem a venda de uma forma diferente a partir de hoje. Prometem? Acabou. Tá bom, eu continuo. Amigos, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vendi a primeira vez feijão e daí eu tomei uma decisão. Vou montar o escritório. Quem aí montou o primeiro escritório uma vez? Teve? Cara, é bom essa sensação, né? Eu vou montar para vocês. Já tinha arrastado para cima, já tinha comprado os cursos de ficar milionário. O início é assim. Eu era encanador da minha empresa. Vocês já viram o Instagram do Léo? A betoneira? Essa é a fase da betoneira. Essa é a fase. Meus irmãos, tudo começa degrau por degrau, venda por venda. Aí fui trabalhar com venda, e resumindo a história para vocês, montei meu escritório, saí de lá do escritório e quis focar. Uma coisa que eu aprendi é focar. Aí a minha patroa na época falou: você não vai dar certo, só vender feijão preto. Eu falei: não vou, eu vou vender só feijão. Cara, eu vou focar no feijão. Aí, pau. Eu não tinha dinheiro, e o pastor não vai me deixar errar aqui. Eu não tinha dinheiro para o PABX, era muito caro. Eu montei o escritório e ali do lado eu coloquei um toca-fita. Irmãos, eu era secretária do meu negócio. Eu era secretária. Então quando o telefone tocava. Quando o telefone tocava, eu pegava e atendia. Marcosul, fazia a voz de secretária. Tudo bem? Eu queria falar com Malaquias. Só um minutinho, por favor, ele já vai atender. Criava escassez. Não é pecado. Eu já perguntei para 70 pastores. Aí eu pegava o telefone, colocava no toca-fita e apertava o botão. Quem lembra dessa? Mas o povo tá velho aqui, velho. Não, as mulheres não valem. Você lembrou, né? Lembrou. Você é da época da fichinha no telefone, né? Você lembrou, eu conheço, meu irmão. Aí, na hora ele remeteu em... Pô, eu passei por isso, cara. É bom encontrar guerreiros. Guerreiro, tamo junto, cara. Tamo vivos, sobrevivemos à fase. E eu não tinha dinheiro, eu colocava a espera e tal. Aí atendia de novo eu. Ele já vai atender. Aí era assim, né? Aí vou resumir a história para vocês. Atendia e vendia. E a minha vida inteira foi assim, vendendo, servindo as pessoas. Então, não importa o negócio, o momento que você está na sua empresa, sempre tem essa paixão. Sempre. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, a minha esposa sabe duas coisas. Ela ora por mim, e eu vou lá no fundo e começo a sentir.
Eu quero sentir. Eu peço para Deus, Deus, me mostra as pessoas certas, para que eu possa abordar. Me apresenta o Kennedy. E é sobre isso. Vender é isso. Vender é você olhar no rosto da pessoa, sempre com a mesma energia. Já te falaram que você vende uma verdade sem falar uma palavra? É isso. Você é de verdade. E o segredo da venda, as pessoas se conectam com a verdade. Porque se eu contar aqui algo que não é verdade, você vai sentir. Amigos, essa fase foi uma fase muito boa, porque eu comecei a vender. Alguém de vocês já teve algum cliente impossível? Falaram assim, já teve? Essa sensação, né? Eu vou contar uma história de uma venda impossível nessa área do feijão. Tem alguém de Porto Alegre aí? Porto Alegre? Não? Porto Alegre tem uma companhia lá, chamada Companhia Zafari. É a maior companhia que tem lá. E eu falava assim, cara, eu vou vender para eles. Os caras, esquece. Malaquias, é impossível vender para eles. Aí eu falava assim, não, eu vou vender. Vou resumir a história para vocês. Comecei todo dia a ligar. Mandava a secretária. Oi, o seu Zafari está aí? Quem gostaria? É o Malaquias, quer falar com ele? Aí pegava, ele passava. Ô, seu Zafari, tem um feijão? Não. Palavra que eu mais escutei, repete comigo. Não. Ligava para ele assim, tenho 2 caetas. Ele? Liguei assim, pai, passou um mês. Liguei e falou assim, o quê? Liguei para eu tenho 2 caetas aqui. Ele? Aí passei 3 meses ligando. Olha, eu tenho 2 carretas. E ele? Daí chegou no 5º mês. 5º mês ligando. No 5º mês eu ligo para ele e ele me diz não de novo. Irmão, a vida real é assim. Tem clientes que nós vamos ligar 10 vezes. Eu me lembro até hoje. Eu estou no escritório sexta-feira. Tinha passado uns 7 meses, 9 meses. Sexta-feira à tarde. Tem uma mania que falam hoje na internet: sextou, quem fez, fez, né? Não tem? Quem já ouviu isso aí? A gente escuta isso. Sexta-feira é o melhor dia do mundo. Por quê? Porque a metade sai para tomar cerveja. Nós cristãos não, filho, nós continuamos trabalhando. Ou seja, a metade dos concorrentes vazaram. 5 horas da tarde no escritório. Toco o telefone. Me lembro até hoje. Eu chego a fechar o zoinho quando toco o telefone. Quando toco o telefone, eu atendo. Eu sou a secretária. Marcosul. Do outro lado da linha é da Companhia Zafari. Oh, glória. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. 1 mês não, 2 meses não, 3 meses não, 4 meses não, 5 meses não, 6 meses não. É sobre isso. Eu não desisti no N. Eu tive a visão, queria vender, Malaquias, tudo bem. Malaquias, é o seguinte, 2 carretas. Se você me entregar segunda-feira, eu vou comprar o feijão seu. 2 carretas. E eu sou igual vocês, não sou empolgado, não sou ansioso, sou um vendedor normal. Eu chego assim para ele e falo: tá fechado, 2 carretas segunda-feira. Aí o Léo já sabe o que aconteceu. Todo mundo já sabe. Aonde eu vou arrumar o feijão? Estava em falta o feijão. Ele me ligou, por quê? Quem que é o cara que só me liga sempre? Eu vou ligar para o Malaquias. Aí o que ele faz? Liga para mim. E eu vendo para o homem. Irmão, foi um desespero, uma dor de barriga, que eu aprendi, deu a palavra, tem que cumprir. Liguei para um outro cliente, falei: cara, se eu contar a minha história, eu estou há 9 meses para vender para esse cara, velho. Nasce uma criança, mas não nasce essa venda. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho 2 caídas para te entregar semana que vem. Eu vou pegar, eu te entrego daqui 15 dias, mas eu preciso atender o Zafari. Aí eles: tá bom, Malaquias, pego, e aqui eu vou meter uma mala, tá? Aqui eu vou meter uma mala.
Quando você estiver triste, essa aqui é uma dica que eu tenho. Chama a mãe de vocês. Mãe é algo feito por Deus, que não tem explicação. Por exemplo, a minha mãe e a sua mãe, Kennedy, acham a gente bonito, cara. A tua mãe deve olhar para você no bigodinho e falar: meu Deus, olha o bigode do meu filho, cara. A minha me acha maravilhoso. Cara, a mãe da gente é o nosso maior motivador. Eu ligo para minha mãe e falo: mãe, vendi no Zafra. Eu sabia que isso ia acontecer. Porra. Aí a minha mãe chega para mim e fala: meu filho, tudo bem? Estou, mãe, estou emocionado. O vendedor é assim, quando ele vende aquela venda, ele fica emocionado. Daí então, beleza, aí daí, como é que vai ser? Eu falei: vou lá junto, vou estar lá junto quando o feijão chegar. Aí eu vou meter uma mala. Liguei pro Rio, peguei meu jato. Ah, amigo, ó meu jato. 12 horas, mas cada um tem um jato que quer, né, velho? Pastor, eu posso apelidar do que eu quero, meu jato, né? Jato era o ônibus. Aí pego o ônibus, 12 horas. Chego em Porto Alegre, pastor de Deus. Chego em Porto Alegre, no banheiro daquela rodoviária ali. No banheiro da rodoviária. Chego lá, ó, eu vou te dizer, para mim, um dos maiores cases de sucesso de venda. Agora eu quero ver quem. Agora os caras vão entregar a idade aqui, ó. Não pode mentir na igreja, não pode mentir lá fora, na igreja também não pode, tá? Quem conheceu um desodorante chamado Avanço? Meu Deus do céu, tem velho aqui, meu Deus. Rapaz, é o maior case de sucesso do planeta. Que o Avanço não é que nem hoje, gelado. Você apertava aquela, esquentava o sovaco do, você já sabe, você já usou, né, velho? Esquentava o sovaco do cara, aqui usou muito, conheço. Esquentava o sovaco do cara e ia descendo aquele quentão até lá na ponta do pé. Aquilo lá é uma desgraça, aquilo lá não era um desodorante, velho. Aquilo lá depilava o sovaco do cara. É verdade, você passou, ele já aqui, ó, aqui o que mais usou Avanço, aqui, ó, pela cara dele, ó a cara dele, cara, não dá, velho. Ou seja, cheguei lá, arrumei e tal, passei hoje é pasta, né? Na minha época era Neutrox. Aquilo lá dá até para passar no pão, aquilo lá. Eu nunca vi 1001 utilidade, aquilo lá dá para fazer tudo. Neutrox, passei o Neutrox, tinha levado na pastinha, fui no banheiro da rodoviária, 12 horas também, viajando, e vou lá no Zafre. Chego lá no Zafre, a secretária olha para... Não, aqui você não pode fazer nada de errado, tá? Quando eu chego lá, irmão, a secretária olha para mim e fala assim: Malaquias, que bom te receber aqui. Oh, que bom. Olha, faz um favor para mim, claro. Manda um abraço para tua secretária, eu amo ela. Eu na hora falei: tá entregue. Por quê? Porque eu era secretário. Resumindo a história para vocês, chego lá, o Zafre chega, cala, vê o feijão, manda o Malaquias entrar. Quando eu entro, ele olha para mim: pô, Malaquias, você é tão novo. E eu olho para ele: o senhor também. O velho só tava a capa da gaita. Aí eu olho para ele, entro, ele fala: eu não gostei de você. Vou te deixar no aeroporto. Tinha ido de uma... Me deixar aonde? No aeroporto. Quando o cliente falar para você: pula para dentro do carro, não pergunta onde ele vai te deixar. Entrei desesperado, não tinha dinheiro do Uber, não tinha cartão, tinha comprado a passagem de volta. Não é que nem hoje, Uber Black, pá, não sei o que, pá, pá, pá. Tinha comprado a passagem e levaram o dinheiro da coxinha para parar. E o homem me deixa no aeroporto. Rapaz, um desespero. Tem um que eles, a Maria que armou esse vídeo, eles fizeram isso comigo, ó. Olha eu indo pro rodoviária, era pra lá. Os caras me deram no aeroporto. Amigos, vou resumir essa história para vocês. Chego lá, ele me dá tchau, ele me deixa e fica olhando para mim eu entrar. Eu desesperado, querendo ir embora dali. Ele faz assim, ele dava aqueles tchau de miss. Já viu aqueles tchau de miss? Ele fazia assim, eu desesperado.
Cheguei no taxista e falei, cara, se eu te contar a minha história, você não acredita, velho. Vim para vender Posafre, estou aqui com a passagem, o cara me deixou aqui, não é a rodoviária? O cara não, velho. Aí não, depois do não veio o sim. Aí eu contei, o cara pegou, não, pode deixar, menino, eu te deixo lá. Deu o dinheiro da coxinha para ele, voltei, viajei. E até hoje, eu não esqueço essa história. Essa venda. Kennedy, nunca esqueça a venda impossível. Cara, se apaixone por aquilo que você faz. Só existe um tipo de profissão no mundo. Ou o cara é vendedor de produto ou de serviço. Então, não esqueça o primeiro serviço que você fez, a primeira venda que você fez. Esse é o segredo. E aí o que acontece? Eu me torno o melhor vendedor de feijão preto do país. O melhor. Eu nunca quis ser o maior. Mas daí, por eu respeitar o cliente, ter o prazer de entregar uma saca ou 2.000 sacas com a mesma paixão. E toda vez que eu vou em alguns lugares, e eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que eu levo, que é muito importante para mim. Eu mandei fazer um feijão de ouro. Isso aqui representa, irmãos, quantos nãos, quantos fracassos, quantas vezes eu vendi e não recebi. Mas só tem uma diferença: eu nunca desisti. Eu nunca desisti. E sou respeitado até hoje no meio dos cereais, quando os caras falam, aquele Malaquias fez vendas impossíveis. Pena ele não estar mais no mercado, porque daí eu passo para outra fase da minha vida. Por eu ser tão apaixonado pela venda, comecei a ganhar um dinheirinho. E é bom. Cara, o dinheiro é consequência da venda. As pessoas estão colocando o dinheiro na frente. O dinheiro é consequência da venda, não o contrário. Aí me lembro que eu pego, monto uma quadra de futebol. E aí começa a minha história no futebol. Quem gosta de futebol aí? Vou contar. Vocês querem que eu conte essa história? Contei uma história de uma venda impossível no feijão. Vou contar do futebol. Eu monto uma quadra de futebol e os jogadores, eles frequentavam a minha quadra. E eu comecei a ver, vender é ser. O que é vender? Nunca esqueçam isso. Eu comecei a ver os jogadores lá, e os jogadores começaram a frequentar a quadra, e eu falei, peraí, tem uma possibilidade aqui. Comecei a atender eles. Eles queriam comprar uma mesa de madeira. Eu sabia onde tinha e indicava. Eu sabia o que era bom, o que não era. E eu comecei a servir eles. Eles precisavam de uma escola para o filho, eu indicava. E eu fiz um combinado com eles que tudo que eu economizasse para eles, eles me dariam 10%. Ou seja, se eu desse 1 milhão de lucro para eles, eu ganhava 100 mil. 10 mil, 1.000. É justo. Quando eu vi, eu tinha 20 jogadores que eu cuidava, assessorava. Aí entrou o meu lado estudioso. Uma vez, o Washington, Coração Valente, um jogador, tinha um empresário chamado Gilmar Rinaldi. Ele foi lá, e eu cuidava do jogador dele o ano inteiro. E ele foi lá, ficou 1 hora com o presidente do clube, voltou com uma mala de dinheiro. E eu vi o Washington dar um sorriso para ele, tipo, cara, e o Malaquias todo dia servindo ele. Eu falei, peraí, eu vou fazer o serviço completo. Eu vou virar empresário. Mas daí vem os nãos. Primeiro, o inglês. Você lembra que eu falei que eu sou inglês? Você lembra que eu falei que eu sou o que mais estudou na minha família? E eu precisava falar inglês. Aí eu cheguei no meu irmão. Meu irmão, me ajuda aí. Meu irmão, pá, beleza, vamos virar empresário. Ou seja, a minha visão, a minha primeira visão, cara, eu vou ser empresário de futebol. Aí eu vou resumir a história para vocês. Você. Para isso, eu fui procurar um mentor, um direcionador. Seu Juan Figueiredo, o maior empresário do mundo na atualidade, já falecido. Esse senhor que está aí. Eu fui buscar conselhos. Quando a gente está mal, a gente não vai procurar os nossos pastores? A gente tem que procurar conselhos de quem tem resultado. Cada um no seu quadrado. Vou resumir a história para vocês. Chego lá, vou procurar conselho e tal. E eu falo para ele, eu vou virar empresário.
E ele fala, tal, qual que é a sua ideia? A minha estratégia é essa. Vou precisar de um jogador. Eu vou lá no Atlético Paranaense e vou atrás de um jogador chamado Dagoberto. Chego para ele e falo assim, eu vou ser um dos melhores empresários do Brasil. Ele olha para mim, não, um dos melhores do mundo. A minha visão era clara, mas para isso eu ia ter que montar uma estratégia e entender que os nãos fazem parte. Aí beleza, pá. Aí o seu Juan Figueiredo fala para mim, só que você tem que tomar cuidado, porque o Petralha é um presidente muito bravo, e ele, se você não renovar o contrato do Dagoberto, ele vai te matar. O homem era brabo, viu? Aí, resumindo a história para vocês, eu chego, converso, tal, e levo o Dagoberto para o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, a minha visão era ser empresário, já estava vivendo aquilo. Procurei conselhos, procurei me aproximar de pessoas que entendiam. Você é humilde o suficiente para pedir conselhos? Ou você é o dono de toda a razão? Eu não. Eu peço conselhos. Eu aprendi isso. Aí, fui lá, vendi o jogador para São Paulo. O Petralha falou para mim, ele olhou para mim, eu vou acabar com você. Eu vou destruir você. Aonde você for, eu vou te caçar. Eu vou acabar com você. Colocou a torcida organizada atrás de mim. Você consegue imaginar uma torcida organizada atrás de mim? Porque eu não renovei o contrato. Porque eu falei, aquela cláusula lá, se ele não mudar, eu não vou renovar. E ele estava acostumado que todo mundo renovava. E resumindo, levei ele para São Paulo. E por uma estratégia que eu montei, o Dagoberto até hoje é um dos jogadores que mais ganhou títulos nacionais. Eu não tirei ele fora do Brasil, deixei. Ou seja, a minha visão já estava vivendo. Mas eu quero contar, vocês querem que eu conte uma história de uma venda impossível no futebol? Quem quer? Acabou. Tá bom, vou contar uma história, já que vocês insistem. Essa é boa. Eu estava no Flamengo, tem flamenguista aí? Pastor, aquele lá você tem que ajudar. Cadê o outro? Aquela ali, pastor, ajuda. Está precisando de uma atenção ali, flamenguista. Essa, você viu, né? Depois você chama na salinha lá, orienta, né? Brincadeira, irmã. Eu vou no Flamengo, irmã. Chego lá no Flamengo, daí o Homem-Aranha, beleza? Bate no tio aqui. Que força é essa? Eu chego no Flamengo, sai, sabe os olheiros? Olheiro é aquele que acha o jogador. Eu vou saindo, vários olheiros. Pego um olheiro, Enedino o nome dele. Um olheiro cego de um olho. Falei, como é que vai dar certo isso aí? O cara tem que ter fé, tem que ser cristão, né? Um olheiro cego de um olho. Eu falo assim, eu quero um jogador, mas eu quero um jogador que faça gol. Eu quero um jogador, e na época só se falava, você lembra o Ronaldo Fenômeno? Todo mundo conhece, né? Deu uma Copa para nós. Todo mundo só falava do Ronaldo. Eu falei, cara, eu quero um novo Ronaldo. Aí, meus irmãos, ele olha para mim, assim. Ele tinha um problema nessa vista, ele olha para mim. Fala, eu tenho um jogador. Como que é? O menino faz gol demais. Obrigado, irmão. Faz gol demais, faz muito gol. Só que ele faz parte da seita do reverendo Moon. Falei, meu Deus, né? Tá, vamos lá. Vou resumir essa história para vocês. Eu pego, chamo ele e falo assim, eu preciso vender, eu quero esse jogador. Então, resumindo, pego o jogador, tal, vamos lá, pego o jogador, tá bom. Vou lá, mando comprar sem ver o jogador, compro o jogador, vou receber o jogador, chego lá em Curitiba, tal, resumindo a história para vocês, pego o jogador, levo. Aí, você lembra que eu ligo para a mãe sempre? Quando eu vou buscar o jogador olha para mim, eu olho para o menino um franzino. Essa é a única parte que não pode filmar na palestra, tá? É a única parte. Eu tinha comprado o novo Ronaldo. Chego e levo o novo Ronaldo, ligo para minha mãe e levo para minha casa. Por sorte, eu tiro uma foto do novo Ronaldo. Tem aí, Maria? Bem rapidinho. Tá aí o novo Ronaldo. Amigos, quando eu chego ali, o novo Ronaldo, esse menino, eu sento com ele e pergunto, qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Qual é a sua visão? Fala para mim, aonde você quer chegar? Fala para mim. Fui instigando o menino. Vai, fala para mim onde você quer chegar. Resumindo a história para vocês, eu chego e vou instigando o menino, quando o menino ia falar, eu fica quieto. Dobra a meta, pensar grande e pequena é a mesma coisa. O
O menino olha para mim e fala: Barcelona. Eu falei: meu Deus, será que é Barcelona de Guayaquil? Aí tá bom, resumindo, falo: Barcelona, então tá, bora, vamos pau. Aí, meu irmão, eu olho para ele, e aqui tem uma música que eu amo chamada I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. Irmãos, nesse momento começa uma grande história. Eu chego para ele assim: eu te vendo para o Barcelona, mas para isso você vai ter que fazer gol. Você vai ter que ser artilheiro do Paranaense, vai ter que ganhar chuteira de ouro, vai ter que fazer gol. A única forma, eu não sei fazer gol, mas eu sei vender. Se você vender, vai acontecer gol por gol. Ou seja, o que nós aprendemos? Venda por venda. No caso dele, gol por gol. E ele vai lá, se torna artilheiro do futebol paranaense, artilheiro da Taça São Paulo, artilheiro do Brasil. Ou seja, a parte dele ele fez. E daí ele começa a fazer gol atrás de gol, gol atrás de gol, gol atrás de gol. E aqui, essa foto, irmãos, essa foto representa muito para mim, porque eu pego esse menino do Curitiba Futebol Clube, levo ele pro Palmeiras, e do Palmeiras, o que eu faço com esse menino? Qual que era a meta? Qual que era a visão? Qual que era a visão? Aonde ele queria jogar? Irmãos, prestem atenção nessa próxima foto. Exatamente no dia 26 de junho de 2009. Aonde eu estou chegando? Aonde eu estou chegando? Barcelona, o maior time do mundo. Ou seja, e essa próxima foto significa muito para mim, porque sabe quantas pessoas falaram que era impossível isso acontecer? Sabe quantas pessoas vão abortar o sonho de vocês? Vão falar: não, essa venda não vai acontecer, não, esse negócio não vale a pena. Aí tal, tá aqui Juan Laporta, a maior autoridade de futebol do mundo, junto com esse cara que vos fala, um cara igual você, estudou menos que você. É sobre isso, amigos. A gente não pode deixar de acreditar na nossa visão. E acabou. Amigos, eu fui lá, eu sou vendedor, eu sou igual o Léo, eu não perco venda. Eu fui lá, pô, era impossível ser empresário de futebol, era impossível a tal. Eu vou lá e faço a segunda venda. Henrique, Juan Laporta, o jogador, e eu, sem falar uma palavra em inglês, vendo o segundo jogador. E amigos, quando vocês chegarem em casa, ou se vocês digitar agora no Google Malaquias Futebol Barcelona, vocês vão saber qual foi o terceiro jogador que eu vendi para o maior clube do mundo. Ou seja, não deixe ninguém abortar o sonho de vocês. Despertem o vendedor que existe em vocês, despertem o apóstolo Paulo que existe em vocês, porque aí o céu é o limite. Acabou. Tá bom, vou contar mais uma história. Amigos, alguns de vocês já viram qual foi o terceiro jogador. E eu te falo que esse terceiro jogador foi o mais fácil. Quando você digitar, já viu? Mas a história mais forte, já viu? Quem já viu qual foi o terceiro jogador? É sobre isso. Mas já sabe qual venda que eu mais me vanglorio, irmão? É a venda que eu fiz desse menino. E amigos, eu quero resumir para vocês. Se lembra o Petralha falou que ia destruir eu, que ia acabar comigo? Eu paro de jogar, eu paro de trabalhar com futebol. Sai no jornal essa matéria, olha lá, essa matéria. Petralha, obrigado por ter me perseguido tanto. Ou seja, irmão, talvez aquele que está nos pressionando, aqueles que está nos cobrando, eu vejo muito o pastor aqui. Às vezes o pastor está nos direcionando, nos aconselhando, falando pá. É sobre isso. A gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade de não desistir da nossa visão. E eu não desisti. Eu agradeci a esse homem, porque ele me moldou para que eu me tornasse um dos únicos agentes do mundo a vender 3 jogadores para o Barcelona, sem falar inglês, sem ter um segundo grau completo. É sobre isso, irmãos. A minha visão era clara. Eu não sou melhor que ninguém dentro dessa sala, mas uma coisa que eu aprendi: ser apaixonado pela venda, ser claro no que eu quero. E assim foi, e acabou. Tá bom, vou contar.
Eu trouxe aqui. Vocês querem saber o negócio que eu mais ganhei no futebol? Quem quer saber aí? A gente é fofoqueiro, né? Eu sou fofoqueiro. A minha mulher fala, né, Gabi? Mas eu gosto de ver fofoca, eu gosto de saber. Daí eu falo assim: quer saber o negócio que eu mais ganhei no futebol? Eu tinha parado de jogar futebol, de vender jogador, nunca joguei nada. Estou em 2020 no Alphaville. Fui na casa do Jadson, meio campo do Corinthians. Ele olha para mim: vou parar de jogar. Eu olho para ele: cara, você tem muito potencial. O que o Jadson estava precisando é o que eu fiz para o pastor, só um abraço, carinho. Falei: cara, você tem que voltar para o Atlético. O Atlético era o time que revelou ele. Ele estava precisando de abraço. Aí o que eu faço? Cara, eu vou te vender para o Atlético. Ele olha para mim: para, Malaquias, o cara quer te matar lá, como é que você vai vender para o Atlético? Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Paulo: coragem. Paulo sabia que iam matar ele, mas ele não desistia das pessoas. Eu peguei: Petralha, é o Malaquias, não desliga o telefone, eu estou ligando para falar sobre uma vida e só você pode salvar. Ele não desligou. Eu estou ligando para falar do Jadson. Do outro lado, ele para mim: o nosso Jadson? É a mesma coisa que falar para o Léo: faz em 3 vezes? É a mesma coisa. Aí eu pego e acontece isso, e eu faço a maior venda da minha história. Por quê? Não é esse menino que você viu no Google, é esse. Como o maior desafeto de Petralha ajudou o Jadson a voltar ao CT do Caju. E sabe o que eu ganho, irmãos? Tem negócios que você vai fazer e você não vai ganhar nada, como o apóstolo Paulo, mas você vai ganhar uma vida. E sabe o que eu pedi nesse negócio? Todo mundo fala das cifras milionárias, do que eu fiz nesse jogador famoso que está aí no Google. Mas a maior venda que eu fiz foi essa. Porque aqui eu só pedi uma coisa. Eu pedi a camisa do primeiro jogo. Essa camisa aí. Ele assina e fala: ao conquistador do impossível, Malaquias. Irmãos, essa sem dúvida, glória a Deus, foi o maior negócio que eu fiz no futebol. Por quê? Porque eu aprendi: não tem dinheiro nenhum que vale uma vida. É sobre isso. E acabou. Posso contar mais uma história, pastor? Amigos, paro de trabalhar com futebol, e agora eu vou contar para vocês a maior negociação da minha vida. Mas antes disso, eu quero que vocês prestem atenção nesse louvor. Nesse louvor. Quem de nós somos ansiosos. Pensamos às vezes que o mundo acabou. Perdemos o chão muitas vezes. Vamos fazer um negócio e dar errado. Você entendeu? Mas você pode confiar em Deus, porque Ele vai colocar o chão. Tenha calma, vai passar. Eu já passei muito por isso. E eu vou dedicar para você essa música. Qual é o seu nome? Ali. Você. Que ela encheu os olhinhos. Qual é o seu nome, irmã? Pode falar. Sou a Rani. Rani. Deixa eu te falar. Vai passar. Vai passar. Escuta essa música. Escuta esse louvor. Esse louvor é dedicado a você, tá bom? Deus abençoe. Ó. O seu choro eu tenho visto, eu tô escutando o seu, me ajuda ou eu desisto. Eu sei o que é deserto, eu já estive lá. Sei o quanto dói alguém te abandonar. Esse aperto no peito, essa falta de ar vai passar. Calma, filho, você não está sozinho. Espera só mais um pouquinho. O que eu tenho pra você é lindo, tão lindo. Calma,
silêncio eu tô agindo. Olha agora. Eu sou o Deus da provisão. Vou te mostrar a direção. Coloco o pé primeiro que eu coloco o chão. Não tenha medo não, não tenha medo não. Eu sou o Deus da provisão. Vou te mostrar a direção. Coloco o pé primeiro que eu coloco o chão. Não tenha medo não, não tenha medo não. Calma, filho, você não está sozinho. Estamos de palmas. Quero apresentar para vocês. Conta a história dessa música antes. Essa música se chama Calma, Filho. E Deus me deu ela em um momento muito difícil, a qual eu não acreditava nos sonhos e nos projetos que Ele tinha para mim. E hoje eu tô aqui para dizer para você que tá aqui nessa sala, em busca do sonho que Deus colocou no teu coração, do projeto que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Para vocês terem coragem, fé e colocar o pé, porque Deus vai colocar o chão. Amém? Amém, glória. Me conta uma coisa, qual o seu nome? Gabi Malaquias. Gabi o quê? Gabi Malaquias. O que você é do Malaquias? Esposa. Esposa? A conta não fecha, né? A conta não fecha, né? Você acha que... Sabe o que eu e o Léo temos em comum? Vocês têm que entender uma frase poderosa. Leva para a vida de vocês. Toda vez que você vê um varão feio ao lado de uma linda mulher, é porque ele é um excelente vendedor. Gente, ele é lindo, não vem. Ah, te amo, meu amor. Salve de palmas para ela. Gabi Malaquias. Essa música tá no Spotify. Calma, filho. Irmã, dedico a você. Essa música é feita para você, tá bom? Deus abençoe. Amigos, gente, encerrar. Que bom estar aqui. Estou tão feliz de estar aqui, Hira, Léo. Mas eu quero encerrar com a maior negociação da minha vida. A maior negociação. Mas antes disso, você tem um vídeo. O velho conseguiu mandar a tempo o vídeo ou não? Conseguiu, Maria? Deu? Tá. Tem um recado para vocês, especial para vocês aqui de Salto, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá a palestra? E a palavra que o Malaquias falou é impossível. E eu adoro coisas impossíveis. Aliás, eu falo sempre para o nosso pessoal na van. A palavra impossível só está na cabeça de cada um de nós. Trabalhei numa empresa que tinha 5.000 colaboradores. E olha só, há pouco tempo atrás eu acabo comprando essa empresa, onde o meu avô trabalhou, meus pais trabalhou e eu trabalhei também. O que é acreditar é fazer a diferença, pessoal. Então, acredite em você. Tudo é possível quando você tem autoestima. Então, meu amigo Malaquias, você está com a palavra certa. O impossível não existe. O impossível está na cabeça de cada um. Faça assim e você terá grande sucesso na vida. E você vai ser uma pessoa feliz. Um abraço e continue com a palestra, Malaquias. Obrigado, pessoal. Abraço. Você vê que legal, né? Amigos, eu quero encerrar com a última história. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa foi a maior negociação da minha vida. Eu aprendi, assim como o apóstolo Paulo, que nós temos um Deus, que esse Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Eu fui diagnosticado com uma doença poliomielite. Eu não sabia que era isso. E isso aconteceu comigo. Eu vou para o hospital, né? Está aqui eu no hospital. Isso aqui que vocês estão vendo é a minha urina.
Ou seja, meus 2 rins pararam. A minha família foi chamada numa sala ao lado, eu não sabia, eu tomava um remédio forte para dor e falava assim: Malaquias está indo a óbito. Se vocês creem em Deus, ou vocês querem tirar ele aqui do hospital, fazer alguma coisa, fiquem à vontade. E a minha família toma uma decisão de me transferir para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E eu pego um avião, eu não sabia disso, porque eu estava na cama, né, na UTI. E a minha família pega um avião, esse sou eu sendo transferido, mas eu tomava esse remédio tão forte que eu nem sabia onde eu estava. E eu me lembro, pastor, que foi muito louco isso, que eu acho que quando o avião subiu, isso aqui é para mostrar como que é um avião, né? A cama, a UTI fica assim, e a nossa cabeça fica na janela. Eu deitei, né? Eu entrei ali, eu deitei, e o avião subiu, acho que por causa da pressurização lá em cima, quando eu peguei, pastor, eu acordei. Quando eu acordo, eu abro o olho, morri. Certeza, não, estou no céu, né? Quando abri lá, morri. Pastor, só piora a conversa, só piora. Tinha certeza que eu morri, mas pastor, você vai ver acontecer uma coisa agora que é até sem jeito de falar aqui na igreja. Vou ter que falar. Eu chego, vou para o hospital, chego lá no hospital, estou deitado lá na cama, estou deitadão, vem uma enfermeira, veio uma enfermeira, parecia, Léo, que ela andava em slow motion, assim, ó. E a enfermeira chegou para mim, eu tinha certeza que era um anjo, tá? Porque eu tinha visto o céu, pá. A enfermeira assim, seu Malaquias, vou explicar como é que funciona. Eu pensei, tinha certeza que tinha morrido, era o céu, né? Porque eu tinha visto o céu. Aí ela falou assim, mas antes, eu vou virar você e vou... Pastor, ninguém chega no céu levando uma dedada, né? Não está nessa escritura, né? Ninguém chega. Porque quando você vai para o hospital para o outro, eles fazem aquilo lá. Ninguém chega lepo. Eu falei, meu Deus, cara. É verdade, cara. Aconteceu comigo. E eu comecei a rir. E a enfermeira olhou para mim e falou assim, por que você está rindo, enfermeira, que eu estou vivo? Que ninguém fez o exame, que nem eu rindo. Porque eu estava vivo, né, cara? Eu pensei que eu estava no céu, eu tinha morrido. E ela lepo. Eu falei, meu Deus, cara. Aí, resumindo a história para vocês, começa a lutar. Eu falei assim, eu não ensinei meus filhos a ver sem mim. E esse vídeo é um pouco do que eu fiz dentro daquele hospital. Até hoje, eu sou conhecido como o cristão mais doido de lá. Olha lá. Você perdeu o cabelo, foi de menos. Eu perdi o cabelo, mas ganhei a vida. Eu me apeguei tanto a Deus. Eu pedi tanto para Ele. Eu falei assim, eu preciso sair dessa situação. Coloquei, a minha visão era sair daquele hospital. E comecei a lutar. Ali tem uma foto do quarto da minha UTI. O quarto da minha UTI estava escrito ali. Quarto da minha UTI. Antes de entrar, sorria aqui, não entre-se. Aqui, ó, Deus no comando e um cego no volante. A minha visão era clara que eu ia sair. E esse é o dia da minha alta. Eu saio do hospital. Eu pego e saio com meu filho. Eu prometi para o meu filho e saio. Está aqui, eu com meu filho Francisco, saio do hospital. Aí acabou? Cristão não tem um dia de paz. Cristão não tem um dia de paz. Saí o dia feliz da vida, esse é o dia da minha alta. Mas eu quero entender uma coisa para vocês, e aqui começa o maior milagre. Vou para casa, preciso aprender a andar novamente, tal. Irmãos, um dia eu estava em casa, eu começo a me sentir fraco, a minha doença voltou. Eu tiro sangue e a minha CPK estourou. O médico só vê isso assim, ó. Malaquias, a sua doença voltou e agora, infelizmente, ela voltou mais agressiva. Aí eu olho para o médico e falo assim, ei, meu pai lá em cima, tem alguma coisa reservada para mim. E eu tenho certeza que o meu tempo não acabou. Aí recebo uma mensagem. Quando a morte rodeava a minha casa, irmãos, nesses 6 meses entre idas e vindas, eu recebo uma mensagem da minha ex-mulher. Eu ia ser pai novamente. Irmãos, eu tinha namorado uma vez durante aqueles 6 meses, por clemência talvez. Nem o Romário tem uma média dessa. Fiz um filho. Deus me deu o filho. Aí eu olhei para o médico e falei, meu irmão,
eu vou conhecer esse menino ou menina. E comecei a lutar, irmãos. E assim foi. E amigos, eu ia ser entubado. E eu tenho uma filha, Maria Júlia, que ela chega para mim: pai, quem é pai de menina aí? Pai de menina. Ela chega para mim e fala assim: pai, eu vou fazer 15 anos e eu preciso que você dance a valsa comigo de 15 anos. Aí o que acontece? Eu olho para minha filha e falei: filha, fique em paz. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo que o seu. Filha, o pai vai sair dessa e eu vou voltar. Detalhe, irmãos, nem andar eu estava andando, eu estava destruído fisicamente. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Uma coisa que eu aprendi: a não desistir. Olha lá. Vou abraçar mais um. Coloquei a minha filha lá na ponta, Vai. degrau por degrau, venda por venda. Eu vou sair dessa situação. Glória a Deus. Irmãos, Deus opera milagres. Vai lá de novo. É como se eu estivesse voltando para casa. Degrau por degrau. A minha visão, eu vou dançar com a minha filha. Eu vou degrau por degrau. É sobre isso, irmãos. E agora, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, e agora é verdade, acabou. Eu queria que todos vocês levantassem. E eu queria que vocês vissem esse vídeo que eu vou passar. E eu queria que vocês refletissem qual momento vocês estão vivendo na vida de vocês. Aonde está os seus negócios? Aonde está a sua família? Aonde está Deus na sua vida? E eu peço para que vocês reflitam isso, vendo esse vídeo. Pode soltar, Maria. Você lembra do sonho desse menino? Conhecer o governador? Você se lembra que ele falou: não, eu vou conhecer o governador, e almoçou? Você se lembra do sonho dele de vender feijão? Está aí o Zafre, está aí o Balticeira, todos os clientes que passou na vida dele. Ele nunca desistiu, nunca desistiu. E você, vai desistir do seu sonho? Sabe quantas pessoas falaram que era impossível ele se tornar um agente, um jogador? Ele vai lá, monta a quadra, vai, tem os sonhos, a venda, da Goberto, tantos outros jogadores, e as coisas foram acontecendo. Foi fácil? Não. Vai ser fácil para você? Não. Mas você jamais pode deixar de acreditar. E assim vai. Vem a venda, vem a primeira venda, se torna um dos únicos agentes do mundo a vender 3 jogadores para o Barcelona. Mas isso de nada adianta se eu não tivesse alguém em todo momento me apoiando. Eu tinha certeza que tudo ia passar, porque a minha visão era clara. Eu ia sair do hospital, as coisas iam acontecer, e eu vou lá, saio do hospital, supero a doença, depois a doença vem e volta, a doença volta, e eu falo: pai, o que você quer de mim, pai? Pai, a minha vida eu entreguei ao Senhor, me direciona, me mostra o que eu tenho que fazer. E eu saio do hospital, começo a aprender a andar novamente, venho, idas e voltas, eu não desisto, mas eu saio do hospital da morte para ir para o hospital da vida, receber nos meus braços o Marco José Malaquias Filho, meu filho que completa 8 anos esse ano. Ou seja, eu nunca desisti, irmãos. Eu sempre tive Deus no meu comando. Eu sempre aprendi a ser dependente dele. Não era na minha força, não era nos meus braços, era na vontade do Pai. Assim como o apóstolo Paulo, eu sabia que isso ia acontecer. E o que eu prometi para minha filha, o que você promete para sua filha? A valsa. E esse é o choro da alegria, irmãos. E uma coisa eu aprendi: meus filhos e
Deus fez assim como Jó. Tudo que eu perdi, Deus me deu em dobro. Eu aprendi a essência da vida. Sem Jesus não somos nada. Mas a frase mais forte e o que eu quero deixar, entregar para vocês, é essa frase. Eu quero que a hora que eu acabar essa frase, você toque bateria como nunca. E o que Deus tocar no seu coração, você vai soltar. Tá bom? No final dessa frase, vocês vão tocar uma música que Deus tocar o coração de vocês. Porque eu aprendi, irmãos. Todas as mesas que eu frequentei, tudo que eu vivi, nada se compara a esse momento de eu estar numa igreja, levando a palavra de Deus. Meu nome é Marcos Guerreiro. José, aquele que acrescenta, e Malaquias, mensageiro das boas novas. Por isso, eu não hesitei o convite desses 3 homens, quando falaram: Malaquias, eu quero levar a palavra para aquelas pessoas, para que elas saiam de lá vitalizadas, saiam de lá com seus negócios melhorados. Eu quero mostrar para vocês, e mostrei, que é possível. Não deixe ninguém abortar o sonho de vocês. Mas tem a frase mais importante da minha palestra, que eu aprendi, e eu quero que vocês reflitam nisso. O que é impossível para você? O que é impossível para você? E o que é impossível para você? De tudo isso, irmãos, eu aprendi a coisa mais importante do mundo. Preparados? Essa é a frase. Se Deus for seu sócio, faça grandes planos. Toda honra e glória a Deus. É isso aí, irmãos. Saiam dessa sala, saiam dessa igreja com a certeza de que Deus tem um plano na vida de vocês. Deus vai fazer o impossível acontecer. Façam como o apóstolo Paulo. Acreditem, acreditem. Vocês sabem o que vocês podem conquistar. Não deixa ninguém abortar. Procure a ajuda dos seus pastores. Venham para casa. Não sejam desigrejados. Honrem a vida do que o apóstolo Paulo escreveu. Vão para a sua igreja. Venham para a sua igreja. Porque esse é o segredo de tudo. Então, irmãos, toda a honra e glória a Deus. Acabou!